Boa tarde, terceiro A. Bem-vindos à nossa reunião, tá? E à nossa revisão de história. Nosso primeiro conteúdo vai ser sobre a colonização portuguesa, tá? O que aconteceu, quais foram os aspectos, e vamos ver, tá? Tirar as nossas dúvidas. Então, a hora é essa, tá? Lembrando que essa aula foi gravada e está disponível também lá na plataforma, assim como os slides, tá bom? Então, vamos para o primeiro slide. Então, a gente vai lembrar como foi essa colonização no Brasil, o que aconteceu, tá? Então, vamos lá. Então, a colonização no Brasil foi resultado de uma expansão marítima realizada pelos portugueses, tá? Então, os portugueses estavam procurando novos territórios, tá? Então, eles queriam o quê? Recursos, tudo para beneficiar o rei de Portugal e também o Portugal, tá? Então, eles estavam procurando recursos que dessem para eles aplicarem na economia de Portugal. E aí foi procurando, que eles iam expandir, tá? Eles saíram nas caravelas, já nos navios, na época, e eles foram procurando até que chegaram no território brasileiro e ficaram, né? Montaram a sua colônia, tá? Então, a conquista, desliga o microfone, por favor. Então, a conquista de rotas comerciais com o Oriente era mais importante para a coroa portuguesa do que a descoberta das terras brasileiras. Eles queriam o quê? Queriam ir para o Oriente, tá? Então, a conquista de rotas comerciais, tá? Lá no Oriente, era mais importante para a coroa portuguesa, o que a coroa portuguesa, o rei de Portugal, o governo de Portugal, do que a descoberta de terras brasileiras. Os portugueses queriam apenas explorar as riquezas daqui para o seu próprio benefício, tá? Eles queriam ajudar aqui os brasileiros, não. Eles queriam o quê? Só comércio, só economia, tá? Então, eles queriam explorar as riquezas daqui para o seu próprio benefício. Nos primeiros 30 anos, a única atividade realizada foi a extração do pau-brasil nas regiões litorâneas da colônia. Então, quando eles chegaram aqui, que viram o pau-brasil, com uma madeira muito boa, então eles começaram a fazer o quê? A extrair essa madeira, o pau-brasil, e mandar para Portugal, tá? Então, eles exploravam aqui. Eles pagavam para retirar essa madeira? Não. Eles só exploravam, fizeram muitos índios de escravos, né? Faziam trocas injustas, pegavam o pagamento do índio, né, por trabalhar sem as mínimas condições de trabalho, tá? Eles trocavam por colares, roupas, espelhos, tá? Então, você trabalhar e ganhar um espelho, um colar, era muito difícil, né? E muito injusto. Tá? Os índios trabalhavam feito escravos, eles eram escravizados horas e horas, sem nenhuma condição de trabalho, sem tempo de descanso. Então, eles chegaram aqui na nossa terra, viram, tá? Que tinham Tia, os índios. Oi, meu amor. eles trabalhavam do dia para a noite e à noite eles podiam parar. Não, eles não poderiam não parar. Eles não paravam. Eles descansavam pouco, tinham poucas horas de descanso. Trabalhavam para a noite, né? Trabalhavam à noite, de dia, de tarde. Então, eles não tinham o tempo Madrugada. de madrugada, porque o rei de Portugal queria muito para o Brasil, tá? Então, foram 30 anos, tá? De extração de pau-brasil. Então, bora lá. Essa exploração acontecia com a colaboração dos indígenas. Em troca de serviços prestados, os portugueses davam-lhe objetos de pequeno valor que os fascinavam: espelhos, apitos,
chocalhos. Essa troca era chamada de escambo. Então, ó, nessa imagem a gente consegue ver, né, os índios trabalhando, tá? É uma representação do que o artista fez. Então, os índios, eles trabalhavam cortando pau-brasil, sem nenhuma, tá, condição, sem muitas vezes sem comer, tá? Os índios, os portugueses não deixavam eles pararem para comer e, em troca, davam objetos de pequeno valor. Espelho, apito, chocalho. E essa troca de trabalho chamava de escambo, tá? Então, eu trabalho e você vai me pagar com o quê? Com os espelhos. Então, eles não davam dinheiro, eles não recebiam em dinheiro. Recebiam esses objetos que os índios nunca tinham visto, então eles ficavam fascinados. Bora lá. Com o passar do tempo, além de explorar, os portugueses também quiseram cristianizar os indígenas. O que é cristianizar? Os índios, eles tinham as suas próprias crenças. Tá? Eles acreditavam nos deuses, na chuva, na água. Eles tinham várias e várias crenças. Então, quando Portugal chegou aqui, tá? Aí começaram a escravizar e também começaram a chegar de Portugal índios, tá? Índios não, desculpa, gente, os padres para cristianizar os índios, tá? Para que eles seguissem a mesma religião das pessoas que eram de Portugal. Então, os padres vinham, eles montaram capela, construíram capela, tá? Então, eles foram perdendo, os índios foram perdendo pouco a pouco a sua cultura. Então, quem era que fazia essa cristianização? Então, os padres jesuítas eram membros de uma ordem religiosa católica conhecida Companhia de Jesus, tá? Então, por isso que chama padres jesuítas. Então, Companhia de Jesus, padres jesuítas, tá? Eles foram responsáveis, tá, por evangelizar e catequizar os índios, para que esses seguissem as regras da Igreja Católica. Então, eles queriam mudar a cultura indígena de todo jeito, tá? Além de escravizar, além de tomar os recursos dos indígenas, tá? Que eram os nossos recursos, de invadir o nosso país, eles queriam transformar o país, queriam que os índios seguissem as regras da Igreja Católica, tá? Os jesuítas mudaram os hábitos dos índios, tá? Dos indígenas, fazendo-os viver de acordo com o modelo de sociedade europeia. Então, eles começaram a mandar os índios vestir as roupas que não era do costume, não era da cultura do índio. Os índios gostavam de pintar o corpo, gostavam de dormir em redes, gostavam de caçar, de usar arco e flecha, de se cobrir com penas. Eles escolhiam os líderes, né? Cada um tinha uma educação diferente, mas o que eles queriam? Para que eles conseguissem controlar esses índios, tá? Os indígenas, eles queriam forçar essa cultura, que eles conseguissem viver o modelo, tá, de sociedade de acordo com os europeus. Então, tá aqui a gente consegue ver na imagem, ó, os padres e os índios também aqui, ó. Olha os soldados, tá vendo? Soldados portugueses aqui, um baú, como se fosse os presentes. Então, os índios eram obrigados a participar dessas missas e com pagamento eles davam esses objetos de pouco valor. Então, o padre mais conhecido pela sua evangelização foi o padre José de Anchieta. Então, esse padre foi o responsável por evangelizar, tá, os indígenas e também pela educação, tá? Então, os padres também eram responsáveis pela educação, a educação formal, tá, gente? Do jeito que a gente conhece. Porque os índios, eles tinham uma educação deles, certo? A forma deles. Os indígenas e seus filhos, e os filhos dos colonos, aprenderam a ler e a escrever com os jesuítas. Então, eram os padres que ensinavam, tá, os índios, até mesmo contra a vontade dos índios, a ler e escrever. Nessa época, foram criados pelas colônias alguns colégios e a educação era muito rígida, tá? Não é uma educação como nós temos agora.
era uma educação rígida, né? Eles apanhavam, estudavam muito, os que não conseguiam aprender de forma rápida, tá? Eles apanhavam muito, muito, muito. Então, os povos indígenas são muito sofredores, né? Além de você ver várias pessoas invadirem a sua casa, era a mesma coisa de chegar uma pessoa na sua casa, invadir, tá? Dizer o que você pode fazer, o que você não pode, mandar você trabalhar muito, não ter direito à comida direito. A gente ia gostar? Não, tá? Então, esse foi o processo, tá? De evangelização e de educação indígena europeia, tá? Alguns europeus formaram grandes fazendas e passaram a vender sua produção para a Europa. Esses primeiros fazendeiros europeus capturaram indígenas para forçá-los a trabalhar como escravos em suas fazendas. Então, quando os europeus chegaram aqui, além de eles criarem várias colônias, o que é essas colônias? Eles se apossaram da terra e criaram as suas fazendas, tá? Não eram poucas, eram grandes fazendas. E o que é que eles fizeram? Capturaram os índios, tá? Ó, aqui nessa imagem a gente pode ver que, ó, mulheres, crianças, até crianças de colo. Então, esses povos indígenas, eles eram obrigados, escravizados a trabalhar nessas fazendas, tá? Então, além de extrair o pau-brasil e alguns outros recursos, eles eram obrigados a trabalhar para esse povo, né, que eram os portugueses, e mandar os recursos para a Europa, tá? Para vender lá na Europa. Então, ó, eles. Tia, Oi? Pode falar. até as crianças de cola apanhavam quando não faziam as tarefas que os europeus mandavam? Eles bateram nos adultos, né? E as crianças ficavam todas assustadas, porque as crianças também trabalhavam. Era um trabalho escravo infantil também. As crianças também apanhavam. Quando elas paravam de trabalhar, que elas estavam muito cansadas, eles batiam também, para que elas voltassem a trabalhar. Isso é muito triste. Então, depois de muitas lutas e de muita morte de milhares de indígenas, eles acabaram substituídos por negros trazidos da África, tá? Então, muitos indígenas não resistiram, tá? A essa escravidão e essa exploração e acabaram morrendo, tá? Não foram poucos, não, foram milhares, tá? E o que é que o povo europeu trouxe para o Brasil para explorar? Os negros. Então, eles pegaram os negros da África, tá? Também em condições de escravidão, e trouxeram para o Brasil para explorar os nossos recursos. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida dessa parte sobre a colonização portuguesa? Não. Ô tia, Oi. Pode falar, Melissa. qual era o nome do Papa que ele foi? Que a senhora mostrou aí? Ah, o José de Anchieta é o Ah, padre. sim. Ele foi o responsável por criar, né, por evangelizar os indígenas aqui no Brasil. Obrigada, tia. Nada. Alguém tem alguma dúvida? Não, tia. Passa para o próximo slide. Sim. Pronto, então tá, vamos lá. Sim. Tia? Oi, tô ouvindo. Por que acabou o compartilhamento? Foi, porque eu vou compartilhar o outro, tá? Então, vamos lá para o próximo slide.
Então, no nosso próximo conteúdo, a gente vai falar dos convívios e conflitos. Então, antes de iniciar, a gente vai ver aqui esse texto, tá? História dos povos indígenas. Antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Tinha muito mais de 5 milhões de pessoas. Cada nação tinha um nome. Cada povo falava a sua língua. Cada povo vivia como era o costume dele. A terra não era de um dono só. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é nossa vida, tá? Então, esse poema, esse trecho, ilustra o quê? Os índios falando de antes de os povos brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Então, a comunidade indígena era enorme. O que foi que os brancos fizeram? Quando eles falam brancos, eles se referem aos portugueses e aos europeus em geral, tá? Tinha o quê? Cada povo falava a sua língua. Então, cada comunidade indígena falava a sua língua, tinha o seu próprio dialeto, tá? E cada um vivia como era do seu costume. Então, os portugueses chegaram ao Brasil, exploraram, escravizaram, evangelizaram, catequizaram, tá? E forçaram uma cultura que não era dos índios. Oi, meu amor. Então, antes dos portugueses chegarem, eles poderiam fazer o que eles tinham de costume, né? O que era de costume deles. Eles tinham muitas terras, todo mundo era dono das terras, não tinha só uma pessoa que era dono da terra. Não existia fazendeiros, os povos indígenas poderiam viver em qualquer lugar. Eles poderiam Mas passar um quando tempo num lugar, outro tempo no outro, mas quando os portugueses chegaram, não. Além de capturar os índios e baterem bastante, né? Então, quando os portugueses chegaram, eles não poderiam fazer o que era de costume O que era deles. do costume deles, isso mesmo, muito bem. Então, um desencontro de culturas. É muito difícil saber quantos indígenas habitavam as terras que hoje compõem o Brasil. Alguns pesquisadores afirmam que eram cerca de 3 milhões de pessoas distribuídas em centenas de grupos. Cada nação tinha seus próprios costumes, sua própria língua e sua própria cultura, tá? Então, ninguém sabe ao certo quantos indígenas, tá, habitavam a terra do Brasil, tá? Então, alguns pesquisadores afirmam que eram cerca de 3 milhões de pessoas distribuídas em centenas de grupos. Então, não existia um grupo só de indígenas, existiam vários e vários grupos. E cada grupo tinha seu próprio costume, sua própria língua e sua própria cultura. A quase extinção dos indígenas. Que a gente vai saber disso, o que houve para ser quase extinto. Sabe-se que 200 anos depois da chegada dos portugueses, a população indígena tinha sido reduzida a menos da metade e muitos povos foram extintos. No início, vários fatores contribuíram para que esse desaparecimento acontecesse. Milhares de indígenas morreram contaminados por doenças transmitidas pelos portugueses, como a gripe, a coqueluche, varíola, tuberculose e sarampo, sem apresentar resistência e defesa a essas doenças que não existiam por aqui. Os indígenas morreram rapidamente. Então, gente, se os povos indígenas nunca tinham saído do Brasil, eles nunca tinham tido contato com ninguém sem ser os povos indígenas. Chegam várias pessoas de outro país, doentes, tá? O corpo dos indígenas não tinha imunidade para isso. Eles não tinham essa imunidade para essas doenças. Então, quando tiveram contato com os portugueses, eles contraíram algumas doenças. Então, quando o corpo deles não era resistente a essa doença, eles acabaram morrendo, né? Contaminado pela gripe, coqueluche, varíola, tuberculose, sarampo. Tá? Então, quando alguns indígenas ficavam doentes, eles já sabiam o que servia, o que não servia. Eles faziam as ervas, faziam os chás, eles já sabiam. Mas uma doença nova, que eles nunca tinham visto, nunca tinham tido contato, aí ficava mais difícil de curar. Então, milhares de indígenas morreram, contaminados por doenças transmitidas pelos portugueses, como a gripe, varíola. Então, foi uma quase extinção dos indígenas. Então, muitos indígenas morreram, tá? Por conta dessas doenças.
A escravidão e o aprisionamento também, e também as mortes causadas pelos conflitos contra os europeus exterminaram muitos indígenas, tá? Então, como a tia já tinha falado no slide anterior, a escravidão, né, que eles não tinham condições de vida apropriadas, não se alimentavam direito, ficavam presos, tá? E também tinham muitos conflitos, tá? Eles tentaram também defender a sua terra. Então, os indígenas disseram, não, a gente vai defender nossa terra, não vamos deixar os europeus tomar conta. Só que, quando os portugueses chegaram, eles tinham o quê? Já tinham armas de fogo. E os índios não, os indígenas não, eles tinham o quê? Flecha, arco e flecha, tá? Tinham os arpãos. Então, eles não conseguiam, tá, combater com os portugueses, que eles tinham armas. Então, muitos eram chicoteados, não conseguiam cuidar dos seus alimentos e acabavam morrendo. E aqui é um gráfico muito importante, vocês já viram também na aula gravada, mas vale a gente retomar esse slide e perceber, tá, os dados demográficos da população indígena no Brasil. No ano de 1500, aí aqui a gente vai ver a legenda, tem 3 cores, tá? Na laranjinha e amarela é a população indígena no litoral. A azul é a população do interior. E a verde é a população indígena total. Então, em 1500, tinham mais povos indígenas no litoral, tá? Que são 2 milhões. Depois, 1 milhão no interior, totalizando 3 milhões da população, que era 100%, tá? Do Brasil. Então, 100% da população do Brasil era indígena. Já em 1560, tá? A população no litoral foi para quanto? 100 quanto? 100 mil. 100 mil. Do litoral. A população no interior indígena, 600 mil. E o total, 700 mil. Então, 73% da população total no Brasil já foi caindo. E assim vai em diante, tá? Quando chega aqui, ó, em 1825, né, com o passar dos anos, de muitos anos, a população do litoral indígena era de 60 mil, a do interior, 300 mil. Então, o total da população, 360 mil. 9% da população total do Brasil. Então, a população que era 100% já caiu para 9%. Olha aí, o que está acontecendo? Né? Os índios estão morrendo. Pulando aqui, ó, para 1980, qual era a população indígena? 10 mil. No interior, 200 mil. Então, o total, 210 mil. Então, 0,19% da população total do Brasil de indígena. No ano 2000, quantos por cento no litoral? 60 mil. 60 mil, tá? E 340 mil. Então, 400 mil. Então, 0,0% da população total do Brasil. Desliga o microfone, por favor. Em 2010, 272 mil e 654 no interior. 500... Gente, por favor, desliga o microfone. Cecília, por favor, desliga o microfone. 545, 308 mil, tá? Então, totalizando dá 817.972 mil. Então, 0,6% da população total do Brasil. Então, gente, houve um extermínio, tá? Quase que os índios, a população indígena, sumia do Brasil. Então, a atual população indígena brasileira, segundo os primeiros resultados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é
de 817.963 mil indígenas, sendo que 502.783 deles vivem na zona rural e 315.180 mil habitam em zonas urbanas brasileiras. O que é que esses dados mostram para a gente? Esse censo revelou que em todas as regiões do Brasil há populações indígenas. Então, gente, os índios começaram a frequentar o quê? Habitarem as zonas urbanas, tá? Ó, vivem na zona rural e alguns também vivem na zona urbana. Então, a distribuição aqui da população indígena. A maior parte vive aonde? No norte, tá? No norte do país, depois nordeste, aqui sudeste, no sul pouquíssimo, né, a menor parte, e o centro-oeste também é a terceira maior parte, né? Então, o norte, que abriga mais indígenas, depois vem aqui no nordeste, depois o centro-oeste, o sudeste, e aqui tem menos população indígena é o sul. Então, esses dados são feitos a partir de pesquisa. Então, a resistência indígena. Apesar do extermínio, os indígenas continuaram lutando para se manter e conservar a sua tradição, a cultura, as suas terras. Com sua luta, muitos povos conseguiram se recuperar e a sua população voltou a crescer. Então, depois de lutarem muito pela terra, pela cultura, pelo direito de viver livre, tá? Os índios conseguiram aumentar a sua população. Nos dias atuais, a maior parte da população indígena vive na floresta amazônica. São chamados territórios indígenas e são terras que, por lei, pertencem a eles e cabe ao Estado preservá-las. Então, ninguém pode vender essas terras, ninguém pode comprar. Então, essas terras, por lei, pertencem aos índios, aos povos indígenas, tá? Então, a resistência indígena. Então, até hoje a gente consegue ver matérias, a gente vê reportagens, vê na internet, tá? A luta dos indígenas pelo seu território, né? Que foi roubado deles, tá? Então, se a terra, eles vivem da terra, vivem da agricultura, todo mundo aqui conhece o modo de vida dos indígenas, dos povos indígenas. Então, é uma resistência indígena e essa luta continua, tá? Alguém tem alguma dúvida ainda? Não. Quem Não. tiver dúvida pode perguntar, Eu tá? não. Quem tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar. Lembrando, gente, que é muito importante vocês lerem direitinho, verem as questões, observar. A quem não respondeu, responde também, tá certo? Que já ajuda a revisar. Mas alguém tem uma dúvida? Eu botei meu nome completo, tia, em todas as tarefas. Certo.